Então esse foi um fanzine. Esse é o fanzine autoral, né? Epitáfio e Convidados. Foi o número 1. Ele vai ter o número 2, embora ele não seja como o Alfarrábio, né? Que é periódico. Mas eu não sei quando vai sair o número 2, mas de certo virá. E eu gostaria de contar com a participação dos que participaram nesse aqui, né? Márcia Barbieri, Roberta Torres Daniel, Tânia Ribeiro Roxo, Tina Curtis e o Winter Bastos. Então esse foi o meu primeiro fanzine pessoal, né? Sim. E o Inatingível, ainda pela fanzine, né? A Inatingível Curva da Miragem, ele foi, num primeiro momento, feito também no formato fanzine. O Inatingível Curva da... A Inatingível Curva da Miragem. Você... É o seu terceiro livro. É o meu terceiro livro. Seu terceiro livro, editado, publicado pelo Armazém de Quinquilharias e Utopias. Após cerca de 3 anos da criação, né, do Armazém, você vai publicar no final desse mês, no dia 27 de março, o seu terceiro livro, A Inatingível Curva da Miragem. Que acabou virando o livro Lombada, né? Esse aqui é livro, formato revista, né? Formato fanzine, 2 gramas. Então, é livreto com 2 gramas. Então esse livro acaba saindo desse formato do fanzine e vai para o formato livro, graças a uma insistência, né, do João Aires, que de tantas e tantas e tantas conversas ele insistiu muito e eu acabei cedendo a essa tentação e encaminhei para a gráfica. Então ele vai ser lançado agora no dia 27 de março, aqui na sala Hilda Campo Fiorito, no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, e dentro do Centro Cultural, né? E, bem, é isso, às 18 horas, né? A partir das 18 horas até às 22 horas. Vai ser um bate-papo dentro do que seria um projeto, né? Que é Café Conversa. O Café Converso é uma ideia de ter sempre um bate-papo com filósofos, músicos, compositores, escritores de diversas áreas, psicólogos, né? Né, dona Andréia? E para que a gente possa, sabe, bater um papo, vai ser sempre comigo, né? Eu aí, no caso do entrevistador, invertendo a ordem, eu fico sendo o âncora da coisa, conversando, batendo um papo com as pessoas lá, seja o poeta, o romancista, enfim, o músico, quem for participar. E, bem, então é isso, né? A Inatingível Curva da Miragem, ele sai do formato fanzine, assume o formato livro mesmo, com lombada, impresso em gráfica, e é isso, né? Isso. Então, só a Inatingível Curva da Miragem, a sua ideia inicial é que ele fosse um fanzine. É o formato. Né, um formato de fanzine. Né? Mas ele acabou não sendo, você fez até uma prova, mas ele não chegou a ser lançado. Não. Né? Então, você chegou a fazer 10 impressões dele, mas nesse percurso te convenceram a transformá-lo em lançá-lo, na verdade, como e lançá-lo como livro. Diante até mesmo da natureza desse livro. Sim, né? É um livro que tem todo um conteúdo novamente marcado, né, por questionamentos, por um fundamento filosófico, questionamentos existenciais, e não vou dizer mais porque ele será lançado em breve. Você até pode falar, porque você que escreveu o prefácio, né, você não, apresenta o livro. Não, mas é para deixar a surpresa. Então, mas só que ele não foi, né, embora ele tenha surgido ele tenha a intenção inicial tenha sido no formato fanzine, ele não chegou a ser publicado. Ele será agora, no final desse mês, com no formato livro. No formato livro. E uma coisa também que acabou me convencendo a fazer o formato livro é porque o João Aires, mais uma vez, né, quando ele teve o primeiro contato com essa obra, né, com a Inatingível Curva da Miragem,
ele ficou tão impactado com o livro que ele me ofereceu a versão para o inglês. João Aires é um autor do Armazém. Ele é romancista, poeta, autor do Armazém de Quem Criaria as Utopias, com 2 livros lançados, já vai sair o 3º. E compositor, né, de samba, jazz, blues, samba de raiz. Tá? Sim. E, quer dizer, um amigo, e ele me ofereceu, ele quis me presentear com a versão. Bem, aí ficava uma coisa meio estranha, você ter uma coisa que é muito mais popular, né, que é o fanzine, e um fanzine bilíngue, né, ficava uma coisa meio estranha, né. Mas ele não era fanzine no sentido fanzine mesmo, porque esse aqui o preço dele estava em R$15. E como aqui no caso sou eu, mais uma vez usando, né, de Gênesis do Apocalipse, ou seja, Apocalipse, sou eu tudo, né, capa, texto, diagramação, arte, etc. Então eu só paguei a gráfica. Né? Então o livro sai com um custo barato, o que seria R$15, ele vai ter um custo de 25, não encareceu tanto. Né? E dá um outro formato, uma outra estrutura. Né? E a capa também já é um papel mais... papel de capa para livro mesmo. Né? Então ele já tem uma outra estrutura. O que, aliás, o Armazém de Quinquilharias Utopias é você. Sou eu. O armazém, todo o trabalho do armazém é realizado por você. Sim. Né? Você não tem... O armazém não tem funcionários, ele é individual, totalmente individual. Ele é exatamente o que diz a empresa, né? É microempresário individual. Então sou apenas eu. Muitas vezes com ajuda, conto com a ajuda de sua ajuda em algumas questões, né? Mas sou eu sozinho para fazer tudo. E aí aqui, bom, então esse livro tem, além da minha obra, tem esse prefácio aqui maravilhoso, feito pela Andréa, né, pela minha esposa, chamado Voo, e tem um pós-fácio do João Aires, que está aqui, ele seria o prefácio, mas aí como a Andréa teve o interesse de escrever sobre, né, e virou prefácio, porque o João fala muito mais de mim do que da obra. Então ficou como pós-fácio. E, bem, é isso. Aqui eu vou ler só o finalzinho que está aqui na 4ª capa, que é o excerto desse pós-fácio do João Aires, onde ele diz o seguinte: quer seja pela espiritualidade, pela ciência ou ainda pela manifestação artística, considerando-se o fato de que no mundo subatômico tal mudança ocorre em nenhum lugar e tempo físico. O Clinamen ora se dirige para o sol que desponta no horizonte e ora para as escuridões mais profundas, sugerindo movimentos sutis de reprodução da natureza, entendida aqui como algo em constante mutação. A poesia de Paulo de Carvalho se insere neste contexto repleto de espiritualidade, reflexão, sentido e golfadas ou insights ordenadamente tensionados ad infinitum, nos arrastando para fora de nós mesmos e desafiando a monidão de nossos sentidos definitivamente terrenos. João Aires deu o certo da parte dele. Que eu agradeço mais uma vez também ao João, não só por esse pós-fácil, como pela versão, ou pelos dois, porque os dois são parte dele e foram presenteados. Né? E antes da gente terminar, eu queria 2 coisas. Uma, que você lesse algo também do seu primeiro livro, Cantabile. Nós falamos dele aqui muito rapidamente. Você leu um poema do Kyrie, você leu o seu fanzine Epitáfio, agora, né, A Inatingível, que vai sair, um trecho do pós-fácio do João Aires, e Cantabile. Esse é o prefácio. E o Cantabile está aqui, né? O Cantabile... Que tem, né, o Cantabile, ele é totalmente, é importante também dizer, né, porque 3 livros, o lançamento agora no final do mês, da A Inatingível Curva da Miragem, serão 3 livros, e os 3 numa linha completamente diferente uma da outra. São livros, são poemas totalmente... A Inatingível, na verdade, é uma prosa poética, né? Um conjunto de prosas.
Mas tanto o Cantabile quanto o Kyrie e o próprio a Inatingível são, né, estilos diferentes, escritas, conteúdo diferente. A escrita não, a escrita tem todo um estilo que é muito próprio, que é muito peculiar mesmo, né? A sua escrita é muito peculiar. Mas interessante dizer, né, que são livros que não seguem uma linha, né? Não seguem, eles são bem diferentes. O próprio Cantabile, né, que diferencia bastante do Kyrie, mas o Cantabile, ele em si, ele tem vários estilos de poemas. Tem o início, que são poemas feitos para André de Carvalho, e aí tem uma outra parte, que são poemas de cunhos mais sociais, tem poemas mais intimistas, e ainda tem alguns exortativos, tem poemas líricos, quer dizer, ele tem... São poemas que dentro desse próprio livro, tanto que ele é dividido em partes, né? Eles diferem dentro desse contexto. Por isso ele ficou dividido em algumas partes, que tem a primeira parte, que é segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4. São esses segmentos, né? Então, no segmento 1 tem poemas para ver, que é para André, o A, que é um elogio ao feminino, que evidentemente também se refere à minha companheira aqui, Andréia. E o último do segmento 1, que é a propriamente dita Andréia, né? O poema Andréia. Ganha o título, é o meu nome. Lê, posso escolher? Pode. O A. O A? Caramba. O A tem aquela historinha, né? Que essa história já estava comigo há um tempão, com a ideia de fazer um poema que fosse um elogio ao feminino. E eu fiquei meses com essa história na cabeça, mas o poema não vinha, né? Até que chegou aquela bela noite, né? Vou contar aqui essa particularidade, em que já por volta de 1h da manhã, eu fechando o computador, e aí de repente, como eu disse no início desse bate-papo todo aqui, formou-se um incêndio dentro de mim e veio o título e os 2 últimos versos apenas. O título desse elogio ao feminino, A. É o título do poema, que é o tema do poema. E os 2 últimos versos que eu vou ler aqui. Então, eu como já tinha fechado o computador, já não ando muito afeito à escrita, né, com a escrever de mão, né? Então, eu fui para a minha agenda, André, e pedi a André que me ajudasse a lembrar do título A e dos 2 últimos versos. Ainda falei para ela, não esquenta não, porque o miolo, eu lembrando o título e os 2 últimos versos, o miolo sai todinho. E como de fato no dia seguinte ela me lembrou do título e dos 2 últimos versos, e ele aconteceu. Foi um poema que você, inclusive, apresentou no Festival de Poesia de Campos, né? Campos do Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Ele foi selecionado entre 40 poemas para um concurso de poesia falada. Sim. Aí, bom, não passou dessa fase, chegamos só até aí. Então ele diz o seguinte: A. Teu sorriso sincero, digo o que quero, como em teus olhos espero, o simples olhar, vagar e digo o que quero. Confesso ser pouco. Teus passos, em minueto, convidam o meu dueto. Em outros, tango ou bolero, atento te observo. Digo o que quero. Confesso ser pouco. Teu jeito assim, de mulher, por cantos, espaços quaisquer, como quem não caminha, passarinhos. Revelo e digo o que quero. Confesso ser pouco. Mas é que tudo perde o ritmo, perde a rima, cede a cisma pelo prisma do carisma. Mulher menina, alma ferina, aquieta e alucina. Poesia feminina. Neste pouco, confesso, o que mais quero deste tango, ou bolero, minueto, ou soneto, é o todo, confesso. Quando por liberdade de opção se me faz por entrega, em tão curta oração,
ressoa-me a feminina vogal pela sonoridade da terminação A. Quando me dizes assim tão simplesmente, sou tua. André de Carvalho. Aí você vê, né? Eu pedi ela para guardar o tema, que é o título, né? A, e esses versos, quando me dizes assim tão simplesmente, sou tua. E ela me ajudou, né? No dia seguinte ela me lembrou. E esse, tudo que eu li aqui, que ele é meio grandinho, né? Veio depois em razão do tema e do Não foi fechamento. difícil lembrar. Tá. Vamos. Para a gente encerrar, né, esse bate-papo, queria só comentar aqui que você tem um costume, né, o hábito de se apresentar nos eventos que você participa, ou nos eventos em que você mesmo está coordenando, está produzindo, simplesmente como poeta, maluco e utópico. Paulo de Carvalho, eu. 3 palavras. Sim. De que forma essas palavras dizem de você? Elas dizem de mim e é o seguinte, quer dizer, Paulo de Carvalho, poeta maluco e utópico, né? E eu acho que é o que basta para essas circunstâncias, a partir do momento que a gente está, né, falando de eventos culturais e ativismos e etc. Né? Então, Paulo de Carvalho, poeta, como eu disse aqui anteriormente, eu me entendia muito mais e me entendo muito melhor como ativista da palavra, não como poeta no sentido clássico do poeta, né? do escritor de poesias, etc. Isso tudo a gente já conversou. Mas aconteceu que, pelos meus poemas que eu tinha lá, na época era Multiply, né? E depois de ter publicado o livro, aí ficou aquela questão complexa de que você publicou um livro, agora você é escritor. Você publicou um livro de poesias, você é poeta. Eu disse, não, mas não tem mais como, você agora não pode mais fugir, você é escritor e poeta. Eu achei isso uma prisão terrível, né? Porque a partir do momento que eu lanço um livro de poesia, eu tenho que ser poeta. Eu tenho que ser escritor, e isso tinha uns agravantes, porque a partir do momento que isso, diziam que tinha que ter muito cuidado com tudo que falo daí para frente. Quando a poesia é a criação, né, e a possibilidade da liberdade, nesse sentido não era. Porque, olha, se você falar agora de alguma coisa, você tem que ter muito cuidado porque você é um escritor. Quer dizer, é como se o escritor não tivesse mais o direito de exercer a crítica. Pode receber, né? Ou a liberdade da criação. Não, a liberdade da criação. Bem, então, poeta. Eu entendo que, sob o prisma da poesia, como eu disse também anteriormente, todos nós somos poetas compondo ou não poemas. Ok. Maluco. Pelo próprio histórico de vida, pela própria caminhada, pelo fato de aos 61 anos, né? Completando 61 anos, eu vou dentro desse cenário todo que eu também já comentei, né, de analfabetismo, de miséria do Brasil, lógico, eu vou justamente criar uma editora. Uma editora que tem esse diferencial no sentido de ser um prestador de serviço que empresta o selo Armazém de Quinquilharias e Utopias para a edição, publicação de um livro. Ora, uma pessoa normal, dentro dos parâmetros de normalidade, dentro do que se compreende como normal, são aquelas pessoas que estão investindo na bolsa, né? Estão investindo seu dinheiro, trabalhando 24 horas por dia, pensando só em acumulação, investimento do dinheiro, e etc, etc, etc. E não estariam muito pensando nessa coisa de, né, de seguir trabalhos voluntários, ter ativismo cultural, produção de fanzine, onde não existe a finalidade lucrativa, uma prestação de serviço diferenciado que culmina na edição, na publicação de livros, livretos, né, 2 gramas, que é o formato fanzine, com custo, na relação custo-benefício, que possibilita a qualquer um publicar o seu livro. Assim, fotógrafo, filmes, etc, 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 e cobrindo eventos, essas coisas todas. Então isso aí me coloca
de uma maneira extremamente agradável e confortável de maluco, que é não estar participando desse outro lado da coisa, dessa outra face da moeda. Aquela outra face, como diz, né, de quem é a face aqui da moeda, de César. Então dá a César o que é de César. Deixa essa face oculta aqui na moeda para nós, os malucos, produtores, artistas, que vivemos uma realidade diferenciada dentro desse mesmo escopo social, né, e etc. Então, maluco, assim, utópico. Utópico é isso, né, que vem, está falando aqui desde o início do bate-papo, que essa minha caminhada, né, esse enxergar a forma e a possibilidade de acreditar num amanhã diferente do que a gente vive. Como eu disse uma vez, você estava até junto, né, na casa daquele nosso amigo lá em Piratininga, exemplificando a utopia. Nós estávamos numa casa, um muro, a rua, do outro lado uma outra casa, um outro muro e lá dentro um coqueiro. Então eu estava dizendo que a utopia era essa... como é que eu falo isso? Era a necessidade, a vontade de beber uma água de coco, eu não me lembro exatamente como é que foi a formulação da frase, mas que para eu beber uma água de coco, eu teria que, duas opções ali, ou plantar o coqueiro no meu quintal, e esperar 3 anos para que ele pudesse, isso coco não, né? Para que ele possa dar o fruto e eu beber a água, ou atravessar a rua e roubar o coco do vizinho. Então, a opção, evidentemente, que se fosse roubar o coco do vizinho, não seria utopia, seria um crime, né? Então, a utopia é você, na certeza da sede da água de coco que eu terei daqui a 3 anos, eu plantar o coco hoje. Mas plantar o coco hoje não significa um desligamento, uma não responsabilidade com o frutificar daquela semente e o cuidado com ela, porque o coqueiro sofre 1000 ameaças até ele virar um coqueiro adulto. Então você tem que estar o tempo todo cuidando, botando um salzinho grosso do lado, vendo se ele não vai dar o besouro ali dentro, e etc, etc. Ou seja, você planta hoje uma coisa que você vai querer daqui a 3 anos e você precisa trabalhar, é pé na realidade. Não é aquela coisa sonhática. Não, eu quero beber água de coco, eu vou jogar um coco ali, ele vai brotar, porque é da natureza que ele brote, ele vai me dar água de coco, porque é da natureza que ele dê frutos, e que o fruto do coco é aquela coisa com aquela polpa e com a água. Né? Então essa é a questão da utopia, o que faz a gente caminhar, que faz, né, aquilo que a gente acredita é ver uma criança e saber que aquela criança, se ela está ali hoje, ela vai ter um amanhã. Se ela vai ter um amanhã, eu quero que essa criança tenha um amanhã melhor do que o amanhã que eu estou tendo hoje. E do que o amanhã que eu tive na minha infância, adolescência, pré-adolescência, até chegar ao fim daquela coisa que foi imposta, que foi o regime militar. Então é isso, né? Poeta, maluco, top. Isso aí. Eu havia esquecido algo. Então, antes da gente encerrar, além do livro que será lançado no final do mês de março, desse mês, a Inatingível Curva da Miragem, você também provavelmente nos próximos meses, né, não sabemos exatamente em qual mês, mas ele está em produção, você também lançará um outro livro ou fanzine, não, vai ser livro. A Liberdade Existência que me vês, que é um livro, dessa vez, também com convidados. Com convidados. Seria um fanzine, né? Seria um fanzine. Essa aí é até interessante contar essa história, porque foi vendo uma foto da Roberta Toste Daniel, que ao ver a foto, que eu digo, essas coisas incendeiam em mim, né? Eu não pensei em nada disso. Eu apenas vi a foto, quando eu vi a foto já veio o tema direto, associação assim, simultânea, né? Foto-tema. A foto que ela faz, eu acho que é isso, né? Ela deve estar no corredor de um prédio, onde tem uma parede com elementos vazados, tijolos, né? De elementos vazados, e ela dali ela vai fotografar através desse vazado do elemento, do buraco lá do elemento, ela vai fotografar o externo. Então, como ela está muito próxima do primeiro plano, que é o elemento vazado, esse primeiro plano fica um pouco embaçado, não está nítido.
Já o que está fora, que é um outro prédio com uma janela bem distante, lá está totalmente nítido. Então daí, quando eu vi isso, bateu na hora, liberdade, esse extenso que me veio. Isso aí, mais uma vez, eu agradecendo a Roberta, né, por causa da fotografia que ela publicou, que me trouxe mais uma armadilha que eu gosto de criar para mim mesmo, que me veio o tema, eu imediatamente pensei no fanzine com esse tema. E não só pensei, como eu crio mais armadilhas, eu aumento, né, a complexidade da armadilha contra mim, eu convidei a própria Roberta, pedi autorização para o uso da foto, né, ela gentilmente liberou, e fiz o convite a ela para participar. E a Andréa Maralha, nossa amiga psicóloga, fiz também o convite e destinei 20 páginas para cada um. Nesse eu participo também como autor. Né? Agora, por que eu digo armadilha? Porque eu não tinha escrito absolutamente nada, só tinha um tema. E as duas aceitaram. E aceitaram. Pois é, não, a Roberta já cumpriu, ela já encaminhou a produção dela, já está comigo. A Andréa Maralha falou comigo recentemente, disse que faltava lá, acho que coisa de concluindo 3 páginas para concluir a parte dela. E eu só tenho até o presente momento 4 páginas escritas. 3 páginas, não 4, já estou na 4ª página. Ainda falta tudo. Então nós temos aí 2 livros, né, previstos. Um já com data marcada, lançamento marcado, que é um livro seu, né, única autoria, dia 27 de março. Um livro autoral. E em breve, Liberdade, esse extenso que me veio. Que acabou virando livro, que seria fanzine. Sim. Não, mas eu achei interessante ele virar livro, não porque... Nada contra a questão do fanzine, não. Mas é porque ele virando livro, eu tive a oportunidade de trabalhar muito melhor a foto da Roberta como capa. E ficou como capa, 4ª capa, pegando também a lombada e avançando nas orelhas do livro. Foi para não cuidar, né, mas para valorizar a foto mais a foto que a foto tema, né? Sim. E, bem, aí é isso, né? Então esse é uma história, um livro temático, mas não obrigatoriamente seguir o tema do livro, né? Eu vou seguir porque é a minha armadilha, eu me propus a isso. Então, eu que dei conta lá de me libertar dessa armadilha. E a armadilha é mais complexa ainda porque o tema traz em si uma contradição, né? Liberdade, esse extenso que me veio. Então, se liberdade, a liberdade só pode ser, neste caso, especificamente, né? A partir do momento que é escrita, né? Para a composição de textos, a liberdade teria que ser a liberdade subjetiva. Agora, se a liberdade subjetiva, ela está em mim, mas eu digo é um extenso que me vê. Então, eu coloco a liberdade do lado de fora e me olhando. E aí a gente não vai falar mais, porque deixa o livro e quando o livro estiver pronto para ser lançado, sim, isso vai ser devidamente esclarecido, ou melhor, conversado. Né? Contatos do Armazém de Quinquilharias e Utopias? 21, código de área, 995561007. Aí, o e-mail, Armazém de Quinquilharias e Utopia fica no singular, né? O Armazém de Quinquilharias e utopia@gmail.com. O canal? Canal Armazém de Quinquilharias e Utopias, que é para onde vai esse vídeo. Sim, aproveitando então a oportunidade já para fazer a propaganda, que nós vamos ter agora esse mês um bate-papo com a Belle Loivos. Sim. E ela vai falar também do livro dela. Depois, escritora de Niterói? Na verdade, ela não é de Niterói, né? Ela é de... Acho que é Cantagalo. Mas nós conhecemos a Belle Loivos em Niterói, lançando o livro dela, que é o Mãe. E ela, se não me engano, ela está com outro livro. Então ela vai vir aqui para bater papo com a gente e falar da experiência dela, da professora, etc. Né? Também é poeta, escritora. E vem para bater um papo com a gente. E depois da Belle vem
Fernanda Bortoni. Macieira Bortoni, também escritora, poeta e produtora do Tomate Cereja, que é um sarau que acontece já não sei quantos anos, todo último dia do mês, né? Sim. Não sei, é um último dia do mês, não sei se é o último dia do mês, se é a última segunda-feira ou último sábado. Ela terá a oportunidade de falar desse trabalho. Então ela vai falar sobre isso, né? Sobre ela, a autora, né? E, enfim, né? As pessoas ficam inteiramente à vontade para falar do que quiserem falar, do que se sentir à vontade para falar. E no final do mês. E no final do mês nós vamos ter a Alessandra Honorata, que também é escritora, professora, faz esse trabalho que a André até citou aqui, né? Foi uma das pessoas que publicou um livrinho no formato fanzine e que teve esses poemas de aluno, né? Nesse fanzine. Então ela vem também para falar sobre as experiências dela, sobre o que ela sentia vontade de falar do livro, enfim, é isso aí. O Armazém de Quinquilharias Utopias, ele não tem nenhuma pretensão de coisas formais, de ABNT, de nada disso. É a informalidade mesmo, total. E o Marcos Valença, quando esteve aqui, ele tem, dentre tantas coisas, né, são várias parcerias com músicos de Niterói, por aí, né, tem vários livros publicados, também é fotógrafo. E ele preferiu contar a história dele, sem se aprofundar nisso tudo, e foi um bate-papo ótimo, muito bom. O percurso dele, né, na música, como letrista, como poeta. Isso, e falando até da questão das eras, né, no sentido mais da música. João Aires, que veio aqui e contou muito mais a história dele de compositor, né, e muito mais a vivência dele no mundo do samba, né, no mundo submundo também do samba, que o samba tem submundo, né, que são maravilhosos os submundos do samba, são riquíssimos. E não falou da produção dele literária. Bom, e é assim, né, então é uma coisa totalmente à vontade, vocês vão ver aqui depois, quem assistir o vídeo até o fim, você vai ver que tem um momento que eu me levanto, passo em frente ali o objetivo, e vocês vão ver só um pano preto ali em frente, e essa parte eu não vou cortar não, porque o André está falando aqui no fundo. Então é isso, essa informalidade, essa não padronização, o estar à vontade para falar, para conversar, e bem, é isso. E aqui para ter mais uma questão totalmente informal, né? Já que a gente está encerrando, André depois vai poder falar alguma coisa também. Não eu só... deixo para você se despedir. Então a despedida é agradecer a André, né, pelo apoio total agora, né, em formular todas essas perguntas, estar aqui no lugar da entrevistadora. E um beijinho, lógico, né? Pronto, para a gente ter um desfecho poético. Valeu, muito obrigado e até o canal de Utopias, o canal do Armazém de Quinquilharias Utopias. Sim. Obrigada.